Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 10, diz o texto sagrado: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um destes pequeninos. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Senhor, pedimos seu Santo Espírito que neste momento venha sobre nós, Pai, com espírito de revelação e sabedoria, comunicando em nós as suas verdades. Nós estamos aqui, Senhor, porque não existe outro lugar senão na sua presença, na comunhão com os santos, ouvindo a tua voz. Como disse Pedro, para onde nós iremos? Para onde nós vamos ir, Senhor? A quem nós vamos recorrer? Se não for o Senhor que só tem as palavras de vida eterna. Seu Santo Espírito nos dê graça, Senhor, apesar do incômodo, do calor. Seu Santo Espírito, ó Deus, aplique e comunique suas verdades em nossos corações. Que o Senhor não nos deixe que percamos a atenção e o foco da tua palavra nesta manhã. Que nada roube a semente que é a tua palavra em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Tenha misericórdia de nós e assista-nos mais uma vez, falando conosco genuinamente, para o louvor e glória do Senhor, a fim de que o Senhor receba a glória que é sua, seu reino avance e sejamos conformados à imagem de seu Filho, no nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Esse capítulo 18, como foi iniciado pelo nosso pastor Wesley no domingo passado, é de extrema importância para isso aqui, que nós chamamos de comunidade da fé, família da fé, que nós chamamos de igreja, que a Bíblia chama de igreja. Esse capítulo 18, nós precisamos redobrar a nossa atenção, porque é esse capítulo do Evangelho de Mateus que se trata sobre a comunidade da fé, sobre a igreja. Ao longo dessas exposições no Evangelho de Mateus, nós vimos muitos outros discursos de Jesus. E esse discurso do capítulo 18 é o quarto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Nós vimos o primeiro discurso de Jesus, que é do capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus discursou o Sermão do Monte, falando como que é os súditos do reino. Quem são esses que fazem parte do reino de Deus? Foi o primeiro discurso de Jesus nesse Evangelho que nós vimos. Nós vimos o segundo discurso de Jesus no capítulo 10, onde Jesus fala sobre o discipulado, sobre missão, sobre discipular, sobre a pregação do Evangelho. Terceiro discurso de Jesus nós vimos no capítulo 13,
as parábolas do reino? Quem são aqueles que pertencem ao reino? Como que é, ou comparado ao que é o reino de Deus, é o reino dos céus? Nós vimos as parábolas do reino. E agora nesse capítulo 18, é o quarto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. E nesse capítulo 18, Jesus está falando sobre os relacionamentos na comunidade da fé. Como que nós nos relacionamos na comunidade da fé? Como que os salvos lidam uns com os outros? Ou como que devemos lidar uns com os outros? Como que é a família da fé? Como que é essa comunidade da fé? Como que esses súditos do reino se comportam entre si? Como que é esse relacionamento na comunidade da fé? Nós vimos na semana passada o pastor Wesley aqui pregando, iniciando esse capítulo 18, aonde os discípulos olham para Jesus e fazem uma pergunta: quem é maior? Quem é o maior no reino de Deus? Quem vai ser o maior no reino? E é engraçado, porque um texto atrás, um capítulo atrás, Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando que vai se entregar, que está chegando a hora dele se entregar como um sacrifício para nos salvar. E logo após os discípulos estão perguntando quem é maior. Jesus está falando de sacrifício e eles estão falando de grandeza. Jesus está falando de se entregar e ele está falando quem vai ter. Jesus está falando de se doar e eles estão dizendo o que a gente vai ter. Jesus está dizendo em ser o menor, em se dar. E eles estão dizendo quem vai ser o maior. A mente desses jovens discípulos caminhando com Cristo ainda é muito pequena a compreensão deles do propósito do plano do Cristo, do plano do Messias. Nós vimos que Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: se vocês serem como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Nós vimos que quando Jesus coloca a criança diante deles, Jesus não está falando da inocência, ser inocente como uma criança, porque nenhuma criança é inocente. Todos pecaram. A criança já vem ao mundo pecaminosa. Eu não sei se você já leu o livro Confissões de Agostinho. Eu li aquele livro e eu achei muito interessante. E o pastor Wesley falou algo aqui em relação ao filho dele, e me lembrou muito de Agostinho, relatando no seu livro que até as manhas que ele fazia para mamar era de maneira pecaminosa para ele ser atingido. Que a criança veio ao mundo pecado. Portanto, quando Jesus coloca uma criança, ele não fala da inocência, porque nenhuma criança inocente é pecadora. Só não tem consciência de pecado, mas é pecadora. Jesus está falando da humildade da criança, porque ela em si não tem, como um adulto, como um pai, poder para resolver coisas. A criança é frágil, a criança é fraca, a criança é dependente dos pais. E é isso que Jesus está dizendo. O maior no reino é aquele que é dependente do Senhor. O maior no reino é aquele que reconhece que ele não sabe, que ele não pode, que ele não tem, que ele não consegue, que ele precisa do Pai. Esse é o que faz parte do reino, esse é o maior no reino, e é o contraponto dos fariseus, é o contraste dos fariseus, que se acham autossuficientes, que se acham grandes demais, que são conhecedores da lei e da Torá, que são justos diante de Deus. E Jesus está dizendo, no reino de Deus, esses nem fazem parte. Só faz parte no reino de Deus como uma criança, dependente dos pais, dependente do Senhor, que se submete, que se humilha. E Jesus chama eles de pequeninos. São esses os pequeninos, os que se submetem à vontade de Deus, que reconhecem que precisam e dependem do Senhor.
Esses são os pequeninos. Ele continuou dizendo, por que a gente está fazendo essa regressão? Porque esse capítulo 18, uma coisa está ligada e conectada à outra. E aí Jesus continua dizendo que ai daqueles que fizerem tropeçar esses pequeninos. Ai daqueles que levarem esses pequeninos a pecar contra o Senhor, a abandonarem a fé, a não crerem no Cristo, no Evangelho, a serem pedras de tropeços no caminho deles. Seria melhor prender uma pedra no pescoço e ser lançada no mar. É melhor cortar as mãos, é melhor tirar o olho, e ele fala isso de uma linguagem figurada, do que perecer no inferno e não entrar no reino do céu. Então Jesus está falando dos pequeninos da fé, da comunidade da fé, que nós não podemos ser uma pedra de tropeço para eles e nem eles para nós. Nem nós podemos ser nós mesmos uma pedra de tropeço para nós mesmos. Se possível, temos que destruir aquilo que nos faz pecar, a nós e ao outro. E aí, versículo 10 desse capítulo que iniciamos, ele continua tratando um pouco disso, sobre o relacionamento da comunidade da fé, dos pequeninos na fé, dos salvos. E ele começa dizendo no versículo 10: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Então Jesus olha e diz: vocês entenderam quem são esses pequeninos? Vocês entenderam que não pode ser pedra de tropeço para eles? Vocês entenderam que eles são os salvos, são os maiores no reino de Deus, são os pequeninos? Entenderam? Uma vez entendendo isso, não desprezam eles. Vocês não podem desprezar os pequeninos. Vocês não podem desprezar esses salvos. E quando Jesus fala, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, ele está falando justamente de desdém. Não fazem desdém deles, pouco caso deles. Não tratam eles com indiferença. E é disso que Jesus está falando sobre a comunidade, os relacionamentos na nova comunidade, na comunidade da fé, dos súditos desse reino. Nós não podemos desprezar o outro. Nós não podemos desdenhar do outro. Nós não podemos fazer pouco caso do outro, indiferença ao outro. Nós não podemos largar o outro, não se deve rejeitar, fazer pouco caso do irmão, tratá-lo com aspereza, indiferença. Aqui na terra os homens são classificados como grandes e pequenos, fortes e fracos, homens e mulheres, ricos e pobres, mas Deus não vê assim. Deus não olha preto e branco, homem e mulher, grande e pequeno, rico e pobre, Leblon, Ipanema, Rocinha, Borel, não! Deus não olha com indiferença, todos são súditos do seu reino. Deus não olha com indiferença, pouco caso, os seus pequeninos, e tratá-los assim, com desdém e indiferença, é uma afronta ao próprio Deus. É uma afronta ao próprio Deus. Quem são esses que tratavam o povo assim? Os fariseus. Os fariseus colocavam suas togas sacerdotais, suas pompas, e saíam pelas ruas com seus filactérios nos braços ou na testa, rogando para si que só eles eram santos. Faziam um pouco caso do povo, desdenhava do povo, indiferente para o povo. E Jesus está dizendo: vocês, no relacionamento da fé de vocês, vocês não podem ser assim. Vocês não podem ser ou tratar os outros como os fariseus tratam. Nós precisamos tratar os servos de Deus como Deus trata seus servos.
tratá-los de uma maneira que os fariseus tratavam, é uma afronta ao próprio Deus. Então Jesus está dizendo, não desprezeis, não desprezam, não tenha indiferença, não tenha pouco caso, aspereza a qualquer destes pequeninos, destes salvos, desses servos de Deus. E como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Mais para frente eu vou falar aqui como que são as coisas, porque a gente também não pode ir de um extremo para o outro, mas a priori como tem sido o nosso tratamento ao outro? Como tem sido o nosso relacionamento com o outro? Eu não sei se você já viu o pastor Wesley algumas vezes, antes de acabar o culto, e dizer, irmãos, procura alguém. Manda mensagem para alguém, se importe com alguém, sirva a alguém. Como tem sido o nosso tratar ao outro? E aí quando a gente olha para o céu, Deus nunca pensou só em si. Aquele que é autossuficiente, autoexistente, e alguém poderia dizer que Deus criou os homens porque faltava algo nele. Jamais. Heresia isso. Nunca faltou nada em Deus. Ele é autoexistente, autossuficiente, independente. Ele é glorioso, ele é poderoso. Tudo está nele. A Trindade ama-se em si, um elo de amor, a dança trinitariana. E por que ele faz o homem? Porque ele transborda a graça. Ele transborda amor. E tudo que ele tem, ele quer compartilhar, ele quer servir, ele pensa no outro. E como que nós temos nos relacionados com o outro? Como que a gente tem pensado no outro? Como que está sendo os nossos relacionamentos com o outro? É uma fala de Jesus, não desprezeis qualquer destes pequeninos. O dinheiro é meu, a casa é minha, o carro é meu. Não é da minha comunidade, não é dos meus irmãos, não. É só meu, eu tenho que me procurar, eu não procuro ninguém. Tem que me ajudar, eu não ajudo ninguém. Tem que me atender, eu não atendo ninguém. Como que tem sido o nosso relacionamento com o outro? E aí Jesus diz, olha o que Jesus diz. Porque eu vos afirmo, versículo 10, que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aqui é um detalhe importante, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus, e aí atribuíram daqui, tiraram daqui, que cada crente tem um anjo guardião. Né? Cada crente tem um anjo de guarda pessoal que anda com eles. Não é isso que o texto está falando. Cada crente tem um anjo de guarda, porque os seus anjos no céu, ou seja, é meu anjo de guarda pessoal, está comigo cada um. Não. O texto está dizendo que os anjos estão incessantemente diante da face de Deus, na presença de Deus. E uma vez esses anjos na presença de Deus, ante a face desse Deus, vez ou outra o próprio Deus envia eles providencialmente para ajudar esses crentes. Não que cada um tenha um. E qual é a ideia de Jesus aqui? Se até Deus e os anjos se importam com esses pequeninos e querem o bem deles, por que nós não? Se os anjos que estão diante de Deus e eles ouvem Deus para ajudar os da família da fé, se Deus e os anjos estão cooperando para o bem desses pequeninos, por que nós não? Por que nós não? Se Deus se importa com o bem-estar dos seus, a ponto de enviar os anjos enviados por Deus para auxiliá-los no propósito de Deus, por que nós não? Por que nós desprezamos?
Olha o que o escritor aos Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz. Hebreus capítulo 1 hoje não tem não. Bom. Hebreus capítulo 1, versículo 14, o escritor aos Hebreus diz: não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Eles são ministros de Deus para servir a todos que hão de herdar a salvação. A ideia é que os anjos são como os diáconos que servem a igreja de Cristo. Cooperam para o propósito maior de Deus, em a igreja herdar a vida eterna. Deus enviando os anjos, se importando com a vida da igreja, e nós não. E nós não. Então Jesus diz: não desprezeis a qualquer destes pequenos. Se até os anjos junto com Deus estão contribuindo, trabalhando para que eles herdam a vida eterna, vocês não podem os desprezar. Isso é família da fé, isso é comunidade cristã. Você ouviu uma vez um pastor pregando aqui, a ponto da família de Jesus estar na porta e dizer: Jesus, essa aqui é a minha família, os que fazem a vontade de Deus. E talvez família nossa biológica nem na eternidade vai passar por hoje. E alguém que está do seu lado vai. A família da fé é isso. A família da fé é isso que se importa. Paulo disse que nós somos como um corpo. E quando um sofre, todos sofrem juntos. E quando um se alegra, todos também se alegram juntos. Se o dedinho está doendo, todo o meu corpo está sentindo a dor do dedinho. Se eu tenho dor de cabeça, todo o meu corpo está sentindo a dor de cabeça. O sofrimento do outro é o meu sofrimento. E se não causa em mim a dor do outro, talvez eu não seja bom. E se eu não me alegro com o outro, talvez eu não seja pouco. Então não desprezeis a qualquer um destes pequeninos, porque até os anjos de Deus está ali para auxiliar eles. Versículo 11, Jesus continua, e tem um parênteses aí, porque provavelmente não está nos manuscritos originais. Isso foi um acréscimo, mas de grande valia. Versículo 11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Deus encarnado veio salvar o que estava perdido. Cristo se esvaziou de si a fim de salvar esses pequeninos. Irmãos, nós estamos falando do Criador do cosmos, ter se tornado homem, a fim de nos resgatar, a fim de salvar esses pequeninos, a fim de morrer por eles, dar vida por eles. Como que nós os desprezamos? Se Cristo deu a vida por eles. Deus deu a vida dele por esses, como que nós o desprezamos? Ele veio buscar os que se haviam perdidos, que estavam perdidos, são esses pequeninos. São esses pequeninos. E essa é a vida cristã de alto sacrifício. Alex, eu não vou com a cara dela. Alex, eu não vou com a cara dele. Não dá. A gente era inimigo de Deus e ele veio salvar os que estavam perdidos, irmãos. A gente era inimigo de Deus, ofendia a Deus. Imagina se Deus olhasse para a gente e dizia: eu não vou com a tua cara. Esse Deus veio buscar os que se haviam perdido. São esses pequeninos. E eu espero em Deus que você esteja entendendo e não em ser atendido, em você atender alguém. Você
servir alguém. Não é na perspectiva do que o texto está dizendo, você é você para alguém. A quem nós estamos desprezando e não servindo. E aí Jesus está dizendo, o texto está dizendo que o Filho do Homem veio salvar esses. Se Deus veio dar a vida por esses, porque nós não nos sacrificaríamos por esses que são da família da fé. E aí Jesus conta uma parábola, que são os versículos 12 e 13, a respeito de uma ovelha, aonde tinha 99 no aprisco, o rebanho que tinha 100, e uma delas se extraviou. Uma delas foi embora, uma delas se perdeu. A ovelha se desagarrou do rebanho. Porque o texto diz, versículo 12, que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, foi a ovelha que se extraviou. Não foi o pastor que perdeu ela, foi ela que se agarrou do rebanho, que saiu fora. Foi ela que foi atraída por novos horizontes. Foi ela que foi atraída por novos pastos. Foi ela que foi seduzida a novas aventuras. Foi ela que se afastou do convívio das outras ovelhas. Foi ela que foi embora. Foi ela que se perdeu, saiu. Eu não sei se você sabe, mas a ovelha é um animal indefeso. Míope. Não enxerga muito bem. O animal indefeso. Frágil demais. Eu vi numa pesquisa que uma ovelha extraída, perdida, sem o pastor, sem o rebanho, é o animal mais indefeso de toda a criatura. Ele vive abandonado. Não sabe o perigo do vale, do abismo. Pode se perder nos rumos do deserto. Pode ser devorado por predadores. Não é? Predadores. É língua estranha. Ela é indefesa, ela não sabe se defender. Ovelha. Saiu fora. Saiu do rebanho. E aí Jesus diz que essa ovelha sai correndo perigo, longe do rebanho, longe do aprisco, longe do pastor. Mas esse pastor deixa as 99, como nós cantamos aqui. Esse pastor vai atrás dela. Número 1, porque ela é ovelha. Ela é ovelha. Ele vai atrás dela. Ele procura ela. Ele vai buscar ela. Isso aponta para Cristo. É o que Jesus fez. Jesus está dizendo, o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. E ele fala dessa perspectiva de Deus buscando os perdidos. De Deus indo atrás dos perdidos. Você estava longe, você estava perdido, você corria perigo de condenação eterna. Você era uma presa fácil para o inimigo da sua alma. Você estava nos vales, sujo. A sua lã estava toda suja. Talvez se atolou em lãs. E ele vai atrás, ele vai procurando ela. Ele vai buscar e salvar o perdido. Ele vai atrás. Mais do que ir atrás, ele é capaz de entrar no mais profundo vale para buscar essa ovelha. A gente estava no império das trevas, perdidos.
iríamos ser condenados eternamente, até que o pastor da nossa alma, esse pastor que escala montanhas, esse pastor que atravessa vales, rios, vai indo atrás, é esse pastor que criou todo o cosmos e desceu da sua glória, é esse pastor que diante de toda a sua glória, abriu mão de toda ela e se fez carne, se fez um da nossa espécie, se fez homem. É esse pastor que foi perseguido, xingado, humilhado, cuspido, pregado na cruz. É esse pastor que foi atrás de você. É esse pastor que vai atrás dessa ovelha. É esse pastor que provou do inferno, que bebeu todo o cálice da ira de Deus, que foi separado do Pai, aquele que era um com Deus e nunca foi separado do Pai, e na cruz é separado do Pai, bebe do cálice da ira de Deus, e no seu próprio corpo é imputado nele todos os nossos pecados. É esse pastor que morreu por nós. É esse pastor que deu a vida dele em nosso resgate. Ele vai atrás. Tem a parábola de Lucas, e Lucas dá um detalhe que ele pega ela e coloca ela no ombro. Coloca ela no ombro e vai andando até chegar ao aprisco. Não sei quantos quilômetros, não sei se é perto ou se é longe. Se parou no caminho ou se não para, ele vai levando ela. Não tem nojo da sujeira dela. Esse é o Cristo, que pegou a gente morto, manco, sujo, imundo, e nos abraçou e nos colocou de novo no seu aprisco, nos inseriu novamente na sua família. Jesus está falando, esse pastor vai atrás e busca ela, traz ela de volta para o rebanho, para o aprisco, e ali ela está protegida, ali ela está guardada, ali ela está segura, ali ela está salva. Ali ela foi guardada por Deus. E aí Jesus encerra dizendo no versículo 14: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequenos. O que Jesus está falando aqui, irmãos? Jesus está dizendo, eu vim buscar esses perdidos. Deus tem um plano de salvar esses perdidos. Se Deus tem um plano de salvar esses perdidos, se deu por eles, a comunidade da fé precisa se sacrificar pelo outro, servir o outro. E já tira a ideia que isso é dever só de um pastor. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Nós edificamos mutuamente entre nós. Você precisa se importar com o outro. É isso que Jesus está dizendo. Cristo veio se sacrificar por essa ovelha. Deus enviou seu Filho por essa ovelha. E o relacionamento da fé precisa se doar por esses. Assim como Cristo fez, assim como Deus fez. Servir o outro, não desprezar o outro, como os fariseus faziam. Não abandonar um desses, desprezar um desses pequeninos. E ele diz que quando essa ovelha volta, há muita festa, há muita alegria, há muito júbilo. Você lembra da parábola do fariseu? Jesus comparando os dois filhos. O filho mais novo, ele está falando dos pecadores que vão entrar no reino de Deus, e o filho mais velho
São os fariseus. E o filho pródigo entra dentro da festa e celebra, e o fariseu fica do lado de fora e não celebra o filho mais velho. Jesus se deu, se entregou por nós, pela igreja. O chamado dele é: viva a vida de comunidade, se doando, se entregando pelo outro. E qual que eu disse que existe um outro extremo? Provavelmente seja um pastor que vai pregar, porque ao longo do capítulo vai falar de ter ido uma, ter tentado recuperar. Vai falar de ter ido duas, ter tentado recuperar. Vai falar até três, ter tentado, e se não voltou, nem ovelha. Isso fala que a gente já aconselhou. Isso fala que a gente já discipulou. Isso fala que a gente já correu atrás. Isso fala que você já serviu alguém. Se ela não corresponde a isso, não podemos mais fazer nada, só orar. Então o chamado e a pergunta de Deus para nós essa manhã é: a quem nós estamos servindo? É lógico que na comunidade da fé, nós temos pessoas mais íntimas a nós. Agora, se fechar para todos e só ficar no meu grupo, isso não existe. Isso não existe. Estamos abertos, devemos estar abertos a servir a todos. Todos. Tem dom de Deus em você que o outro precisa. Tem parte do Cristo formado em você que no outro não tem. Tem parte do Cristo formado no outro que não tem em você. Ambos precisam um dos outros. Não desprezeis um destes pequeninos. Alex se extraviou, foi embora. Vamos fazer com Cristo isso? Cadê você, irmão? Cadê você, irmão? O que houve? Vamos orar, vamos ler, vamos caminhar, vamos juntos. Vamos embora. E não vem. Tal. Vai de novo, e aí, irmão? Como vai? Não tem mais o que fazer. Você também não pode se culpar, porque você não é Deus. Provavelmente não seja ovelha do rebanho, mas nosso dever é servir o outro. Esse é o texto que Cristo quer passar para a comunidade da fé diante deles. Servir o outro. Ele encerra dizendo: assim, pois não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Jesus está dizendo: quem é rebanho do aprisco de Deus, nenhum vai se perder. Quem é do rebanho do Senhor, nenhum vai se perder. Não vai se perder. João capítulo 6, versículo 37 ao 40, Jesus diz: todo que o Pai me dá, virá a mim. O Pai deu para o Filho. E os que o Pai deu para o Filho, virá ao Filho. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. De maneira nenhuma eu lançarei fora. É uma promessa assegurada pelo Cristo, de que aqueles que o Pai deu a Cristo, Cristo preserva nele. De modo nenhum lançarei fora. É por isso que ele escala montanhas. É por isso que ele entra nos vales. É por isso que ele vai atrás e busca. E muitas das vezes ele quer usar a gente para isso. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Ele não perderá nenhum que o Pai deu a ele, e ele vai ressuscitar todos no último dia. Essa é a promessa de Cristo à igreja. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 3 vezes, promessa assegurando que estará com ele para sempre. Ressuscitarei no último dia. Qual é o chamado de Deus para nós essa manhã? Sirva o outro.
sacrifica pelo outro. Doe pelo outro. Se importe com o outro. Alex sumiu, procure. Ore, clame, ajude. Não veio, Alex. Continue orando. Agora é com Deus. Nosso chamado é esse. Nosso chamado é esse. Essa é a vocação da comunidade da fé, da família da fé. Pecadores sendo aperfeiçoados por Deus através uns dos outros. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. O pé não pode dizer para a orelha, eu não preciso de você. A orelha não pode dizer para a boca, eu não preciso de você. A mão não pode sair do meu braço e dizer eu sou corpo. Não existe corpo fora do corpo. Ela só é corpo dentro do corpo. Ela é um membro fora do corpo, portanto não é corpo, não é igreja. Jesus está dizendo para não desprezarmos qualquer um destes pequenos. Já disse para não sermos pedra de tropeço para eles, e agora não desprezar eles, servi-los em amor. Investir tempo, gastar não, investir tempo em amor. Olhando para quem? Para mim? Olhando para o Cristo que fez por mim. Olhando para a cruz que fez por mim. Olhando para o verdadeiro servo, com toalha nos ombros, bacia na mão, lavando o pé até de Judas que me iria para mim. Cristo, o servo sofredor. Nós não servimos um Cristo que não serve. Nós não servimos um Cristo que é como os governantes de Roma. Nós servimos um Cristo que é servo. Servo sofredor. Então o chamado de Deus para nós essa manhã é sim. Ele deixa as 99 e vai atrás. Ele puxa, ele traz. Ele coloca no rebanho. Ele é Deus. E Ele quer usar a igreja para isso. As mãos de Cristo, a boca de Cristo, os pés de Cristo é a igreja. É o povo de Deus. É o povo do Senhor. É o povo de Deus. Muitas das vezes a gente acha que isso é função só do pastor. Ou se não, só olham, só tem que olhar para mim, eu não olho para aquilo. Como eu disse, o texto aqui, o foco não é servir você, é você servir o outro. Você servir o outro. É o chamado de Deus para nós essa noite. Sim. 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 Para encerrar, eu lembro do apóstolo Paulo falando: o que é a minha vida? O que é a minha vida? Se não gastar ela e deixar de ser gastado em função do reino de Deus. O que é a minha vida? E o texto diz que o Espírito de Deus alertava Paulo que prisões, açoites o aguardava. E ele diz, e ali os irmãos não queriam liberar ele: não, Paulo, fica aqui na cidade. O que importa a minha vida se não completar a carreira, o plano que Deus designou para mim? Servir na igreja, servir os irmãos, servir aqueles pequeninos que Deus salvou. Deus deu a vida por eles. Essa é a missão do mundo, essa é a missão da vida. Servir, dar vida por eles. Que o Espírito de Deus aplique e comunique essas verdades em nossos corações. Infelizmente, o que a gente tem visto nas igrejas, quando eu falo de igrejas, não é a igreja soma apenas, é uma insensibilidade para com os que estão longe, frios. Parece que muitos até de nós sentimos alegria quando eles vão embora. Partilha como tem sido nosso serviço ao mundo. Que o Espírito de Deus comunique, aplique, revele, nos tire da zona de conforto, a fim de que o reino de Deus avance.
a fim de que o reino de Deus avance. Amém? Você pode fechar os olhos para a gente orar.